sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Cascacite Podcast. Quem tá chegando agora já inscreve no YouTube, nas nossas redes sociais, já segue a gente e fica por aqui que tem muita coisa boa, muita novidade pra mulherada, pras famílias, pras mães. E já vamos começando a agradecer os nossos parceiros, que são os nossos patrocinadores aqui do Cascacite Podcast, na cidade de Cascavel, no Paraná. Nós temos como parceiros aqui hoje o Anderson Fortes Tidre, que é o seu corretor de imóvel. Pensando em investir na cidade de Cascavel ou em qualquer região do Brasil, conversa com o menino que ele é o garoto do imóvel, o garoto propaganda aí da Fortes Tidre Corretor. O Anderson, ele é o seu corretor, junto com a Daiane, que além de ser sua esposa, também é sua sócia. Então, se você quiser também investir, tá com a menina que ela vai te atender. Nós temos também a Aline Bonfante, que cuida de todo o nosso marketing. Vocês estão vendo as nossas redes sociais subindo, estamos numa crescente muito boa. Ela que cuida de todas as nossas redes sociais e pode também fazer o marketing aí da sua empresa. Em parceria também aqui conosco temos a Helva, que é o nosso amigo Renato, ele que preparou essa mesa aqui. Móveis comerciais e residenciais. Comprou um imóvel com o Anderson ou com a Daiane? Já sabe com quem vocês vão fazer a parte dos seus móveis planejados. E na área da consultoria, eu, Suelen, trabalho com consultoria de alta performance, consultoria empresarial, para que você tenha as vendas mais com resultado melhor aí nas suas vendas profissionais. Vendas consultivas de alta performance. Esses são os nossos parceiros. Certo, meu apoio? Fechou. E agora, para dar continuidade e agradecer, nós temos 3 convidadas maravilhosas. Elas estão aqui conosco e eu vou apresentar. Primeiramente, aqui nós temos Márcia, que é paulista. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, um prazer. Obrigada pelo convite. Uma alegria poder estar aqui. Bater esse papo gostoso. Falar com essa mulherada toda aí. É isso aí. E agora nós temos a Mariana e também a Sheila. Bom dia, prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Sheila, sou barioca, fui da Bahia para o Rio de Janeiro, estou lá há 30 anos e é uma alegria estar aqui em Cascavel. Arrasou! E eu sou a Mariana, então, né? Lá de Santa Catarina. E para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com você, Suelen, que a gente possa ter aí o Senhor nos guiando, né? Nessa conversa e que seja não só para nos edificar, mas que venha edificar a vida de todas as famílias que estão aí nos acompanhando no dia de hoje. Exatamente, né? É bom vocês estarem aqui as 3, porque cada uma é de uma área. Cada uma é de uma região. Mas eu vou explicar como que aconteceu esse convite. Aqui no caso, nós temos a Fabi, que ela é a proprietária da Blessed. E sexta-feira estavam organizando um evento para vocês. Vocês viriam nesse evento aí na ocasião de palestrantes. E aí eu vi toda aquela muvuca lá embaixo, já cheguei e falei, o que tá acontecendo? E aí ela me disse, estou organizando um evento, vai vir 3 palestrantes. Eu falei, opa! Quem são? São assim, assim, assim. Eu falei assim, existe a possibilidade delas participarem do podcast? Ela falou assim, vou conversar com elas. E na sexta-feira à noite, as meninas subiram aqui no cais. Nós estamos no 2º andar aqui no cais e já entraram. E aí foi nessa hora que eu fui fazer o convite e elas já aceitamos. Então, assim, foi uma conexão muito legal através da Fabi. E então, assim... Outro detalhe, né? Porque a Fabi uniu vocês duas. Sim. E aí... Uniu 3. E uniram vocês 3. E uniu nós 4 agora. A Fabi, ela tem esse poder de conexão. É algo muito característico dela. De Que legal. unir as pessoas, potencializar. E ela vai multiplicando as amizades dela. É lindo. E olha que engraçado, Sheila, porque nós estamos aqui no Cais desde novembro. E aí, é muita gente e não deu tempo de conhecer todo mundo. Vocês acreditam? Então, mais de 28, 29 ancorados, não dá tempo de você ir ali, porque todo mundo tem agenda, compromisso. Sim. E aí, eu sempre vejo ela vai buscar o café ou uma água, e eu também. E aí, nos corredores, a gente dá bom dia. E daí, na sexta-feira, eu falei assim, não, alguma coisa tem que falar com essa mulher. E aí, a organização na sexta-feira estava por conta da Rafaela. Da sim, Rafa, mas no sentido de decoração. E aí, eu sou formada na área de eventos, e aí eu falei bem, eu vou lá ver que essa decoração tá muito linda. E aí veio a moça da Labelle também, ali por causa das flores. E
ficou muito lindo o evento. Para vocês que estão acompanhando nós, as redes sociais das meninas têm umas fotos lá. Podem falar o arroba de vocês para eles seguirem. Qual é o seu, Sheila? Sheilarantes.oficial. E rapidinho, Sim. quando nós estávamos, a gente chegou para conhecer o local que ia acontecer o evento, e aí eu fiquei encantada com esse formato, aí fiquei gravando, mandando pro meu esposo, falei, vamos fazer um projeto desse no Rio de Janeiro, vamos construir um cowork lá desse jeito, e fiquei filmando tudo. Aí a Mariana falou, você tá muito cansada? Não. Ela, vamos lá em cima, vamos lá, Márcia, vamos conhecer tudo. E aí a gente subiu, e logo os nossos olhos brilharam aqui para esse estúdio do podcast, a gente veio olhando assim, vocês convidaram a gente para entrar e foi maravilhoso. Ah, eu gostei. E aí, quando fizeram o convite, sim, já aceitamos. Isso é bom, né? Porque assim, é uma coisa que eu aprendi, a minha mentora, ela sempre fala, antes, as pessoas me convidavam para as coisas e eu falava, não. Aí depois de umas experiências da vida, a pessoa fala assim, ei, vamos? Eu falo, vamos. Não sei nem o que é, mas vamos. Me dá 5 minutos que eu vou estudar, vou aprender. Ou a gente aprende no caminho e vai. Ó, então essa já é a resposta pro convite que a gente fez antes. Não sei nem onde é, mas vamos. Então agora já vamos. Sim, mas vamos, que hora que é? Meu Deus, 7 horas. 19 horas, Começa ok. às 19. E ontem, em uma das minhas palestras, eu falei sobre isso. Nós precisamos estar prontas para recebermos as bênçãos do Senhor. Amém. Então, estar aqui hoje é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Então, quando você nos fez o convite, antes das meninas responderem, eu falei, aceitamos, estaremos aqui sim. Então, Isso é eu preciso bom. estar pronta, porque Deus, Ele tem sempre bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E Ele deseja fazer isso, Ele se alegra em fazer isso. Então, esteja pronta. Se alguém te convidar para algo, conecta rapidinho com o Senhor, estou pronta. E vá. É o que eu tô fazendo, assim, as pessoas falam alguma coisa, eu falo, vamos, bora. Mas, e já aconteceu da situação, assim, de às vezes receber um convite e... Não é, entende? Isso. Eu aí, tenho não, esses discernimento, exato. A gente tem Que que Deus buscar. também dá o espiritual É. pra gente dizer o sim, não. Mas eu, como terapeuta, eu vejo muito isso, às vezes, crenças limitantes, bloqueios que a gente tem, e você acaba, às vezes, deixando de viver, experienciar muitas coisas por isso. Tá? Vem o convite e você se questiona se tem condição, se não tem, mais isso, mais aquilo. E acaba perdendo um monte de oportunidades. por isso. E essa questão de ver se tem condição ou não, aconteceu uma vez, há 2 anos mais ou menos, o meu carro quebrou ali o negócio da embreagem. E aí eu vi um rios escrito falando assim, se Deus deu o cavalo, Deus dá a água. E foi muito engraçado, porque no dia que estragou, no outro dia eu tinha o dinheiro para pagar. Então assim, é uma coisa inusitada e realmente que deu certo. Então eu fui lá, consertei, paguei. Mas são coisas assim que eu fico pensando, da onde que eu vou tirar? E graças a Deus nunca faltou, assim. Mas também a gente tem que sempre ir pelo lado para fazer com que aquilo se realize. Pedir e não fazer, Sim. A Não nossa adianta. parte tem que fazer. O que cabe a nós. Sim, eu falo muito a questão do oração. Orar, mas tem que agir. Tu tem que fazer alguma coisa. Sim. E você, no início, quando eu estava ainda lá, você, quando as pessoas me convidam, eu me preparo, eu corro, estudo rapidinho e vou. Então, na minha vida, essa é a chave, né? A educação transforma a vida. A educação transformou a minha vida. Então, continue assim, continue estudando, continue buscando. Com certeza, você vai a lugares muito... Ai, obrigada. Amém. Eu recebo, Senhor. Você tá falando isso, Sheila, porque você é empresária na área também de educação. E a minha experiência é justamente essa. Eu chego ao Rio de Janeiro há 30 anos atrás, como uma verdadeira retirante nordestina, com uma bolsinha de mão, sem dinheiro para voltar para casa, e tinha que dar certo. Foi assim, real? Foi assim, real. Eu fui para morar 30 dias na casa de uma pessoa que ela falou, olha, eu posso te receber por 30 dias. Mais do que isso não dá, porque o nosso apartamento é muito pequeno e mora muita gente aqui. Mas durante 30 dias a gente se organiza. Sim. Se você não conseguir um local para morar e trabalhar, você volta para casa. Eu aceito o desafio, porque eu só preciso de uma oportunidade para sair da minha terra, que é uma cidade de Floresta Azul, bem no interior da Bahia, porque o meu desejo era de estudar, eu queria muito estudar. Sim. E na minha região, só quem fazia faculdade eram as filhas dos coronéis, que estudavam na capital, em Salvador, e depois fazia faculdade. O que a gente vê em novela é verdade. Não, é real. A filha do coronel que vai estudar. É isso mesmo. Exatamente. Assim, eu que era filha de uma pessoa que não tinha ensino médio, eu era empregada doméstica. Como? E as pessoas falavam assim, por que você sonha em fazer uma faculdade? Isso não é pra você. Sua Ninguém formação na é sua qual, família- Sheila? Eu sou pedagoga. Sim. Hoje sou mestre em educação e novas tecnologias e doutora também na área de informática e educação.
E as pessoas olhavam para mim e falavam, isso não é para você. Eu falava, eu só preciso de uma oportunidade. Com 12 anos eu já comprava livros para me preparar para o vestibular, que eu sabia que um dia eu ia fazer. Olha só. E aí eu vim para o Rio de Janeiro com essa proposta de ficar os 30 dias. E aí antes de 30 dias eu consegui um local para morar, consegui emprego, porque eu não tinha dinheiro para voltar, mas eu não contei para eles. Então se não desse certo, eu ia ter que morar na rua, porque eu não tinha onde morar. Eu não tinha o dinheiro para comprar a passagem de volta. E eu vim, eu falei assim, vai dar certo, porque eu só preciso de uma oportunidade. E deu certo, eu estou no Rio de Janeiro há 30 anos, casada, hoje eu sou empresária na área de educação e durante todo esse período, o início da minha trajetória, eu trabalhava para pagar os meus estudos. E as pessoas falavam, Sheila, mas a sua vida é muito apertada, você passa muita necessidade porque você só quer estudar. Eu falei assim, mas foi por isso que eu vim para cá. Eu não ficaria longe da minha família se não fosse para isso. Exato. Se eu não estudar, eu volto para casa, porque eu amo as minhas irmãs, eu amo a minha mãe. E o que me motiva a ficar aqui é o meu sonho, é o meu desejo por estudar. Você foi, saiu da Floresta Azul. Floresta Azul, foi para o Rio de Janeiro. Sim. Com a intenção somente de 30 dias para ficar lá, que era o que você tinha. A intenção era de 30 dias era das pessoas que iam me receber. A minha Sim, sabia que eu ia ficar. Mas eu não tinha o dinheiro para voltar para casa. Era financeira, por exemplo, assim, passou 30 dias, é isso, ou tchau, obrigado, volta eu tinha pra que sua ter cidade. um trabalho, tinha que ter um lugar para morar. Dava certo ou dava certo. A ponte não existia de voltar. Né? Então, e aí eu continuei estudando, sempre fazendo cursos. Eu trabalhava entregando prospecto no sinal de trânsito, eu fazia faxina durante a semana, eu trabalhava fazendo seguro de porta em porta e fazendo cursos e estudando. Então, a educação verdadeiramente transformou a minha vida. E eu acredito que a vida de todas as pessoas podem ser transformadas através da educação. Primeiro, Jesus, sem sombra de dúvidas, e estudando. E isso aconteceu na minha vida, por isso que eu acredito tanto e por isso que eu invisto tanto nessa área de educação. Eu não consigo imaginar a minha vida sem eu estudar. A Fábio brincando comigo ontem, e aí, vou terminar o doutorado, você vai fazer o quê? PhD, pós-doc, porque isso me move, isso me motiva. E essas suas especializações, mesmo após a sua formação normal lá de pedagogia na faculdade, já foi para o exterior fazer? Vocês fazem esse tipo de especialização fora? Sim, busca esse conhecimento lá para trazer? Sim, buscamos fora também. Inclusive, eu conheci a Márcia e a Fábio Freire aqui do CAIS, na casa da Dev em Dallas, em 2017. Nós estávamos lá fazendo uma mentoria na casa da Dev, a autora desse livro incrível aqui, Experiência do Lar, onde ela ensina princípios. E hoje nós estamos honrando esse legado dela, multiplicando esse ministério, levando esses princípios da palavra de Deus para as mulheres, resgatando as mulheres para o lugar original que Deus a criou, como guardiãs do seu lar. Agora, Sueli, engraçado que isso acontece na vida, como a Sheila falou, também tinha uma carreira, gestão financeira, eu falei, me apresentei como psicanalista, né? Eu falei que é o que eu faço hoje. Mas eu tinha uma carreira em gestão financeira, então aquela coisa assim. E nós fomos mulheres criadas como uma grande maioria hoje em dia, para ter carreira. Era o mais importante, é não depender de marido. Você precisa ser alguém. E a gente acreditou nisso. O engraçado é que eu fui diferente. Como nós fomos criadas. Nossa, a gente se depara muito com isso. E aí o que aconteceu? A gente não deu o devido valor ao lar. A gente menosprezou o que era cuidar do lar. E esse livro revolucionou a nossa vida. Eu vou comentar algo assim bem pessoal. Porque, por exemplo, eu tenho 33, sou solteira e não tenho filhos. Então, assim, meus dois irmãos são casados. O Anderson, que é o nosso apoio aqui, é casado com a Daiane. E o Alexandre é casado com a Ed. Então, eu tenho 4 sobrinhos. A minha vida inteira, a família, tanto da parte do meu pai, da parte da minha mãe, assim, a intenção sempre foi casar, ter filhos e constituir uma família. E eu sempre fui a do contra, eu sempre fui a ovelha negra da família, que sempre busquei o profissional. Então, assim, na nossa conversa de sexta-feira, literalmente é isso. Tipo assim, eu sempre fui de buscar crescer profissionalmente, depois pensar em constituir e ter uma família. Então, assim, eu estou revendo todos esses conceitos da minha vida faz uns 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Então, eu estou dando uma freada na minha vida profissional, estou deixando acontecer, não estou deixando também de buscar. Sim, também não me acomodei. Mas eu estou dizendo no sentido, assim, que agora eu estou dando uma pausa. Eu falo assim, não, 33 anos já posso dar uma respirada. Você comentou em relação ao tempo com a minha família também, o tempo com a minha mãe. Mas, assim, agora eu estou dando uma segurada. Estou buscando outras coisas. Eu vejo muito exemplo da minha cunhada,
de alguns amigos meus que têm um casamento com mais tempo, eu me espelho nesse perfil de pessoas. Então eu fui ao contrário. Eu fui criada para casar, ter filhos, e eu sempre fui ao contrário. Busquei sempre o lado profissional. E agora eu tô invertendo. Porque eu já cheguei em uma posição profissional onde eu me estabeleci, às vezes nem tanto o financeiro, mas eu tenho ali uma média, tenho várias experiências, então não fico sem trabalhar. Então a dependência do homem é isso. E a gente, assim, com isso, a gente também não faz apologia a mulher não poder trabalhar e ter carreira. É você entender o equilíbrio, entender as hierarquias. Entende? Pode ser empresa, até porque não tem carreira, não tem sucesso, não tem o que compense uma família fracassada. Sim, isso é porque, assim, é a o base. equilíbrio, exatamente. Tu volta pra casa, tu tem que ter um lugar onde você vai, sabe? Um lugar de amor e paz. Porque se você vai... É um ótimo profissional, é isso, é aquilo, não sei o quê, e faz isso, e busca fora, não sei o quê, e volta pra casa, e aquela família frustrada, até os filhos ali não sentam à mesa, não tem essa... E essa questão, né, Suelen, eu vejo assim, né, por exemplo, como você deu o teu exemplo, de que você era criada para ter uma família. Sim, dependendo do meu pai e da minha mãe, eu já tava com 5 filhos. Então assim, porém, você decidiu que primeiro você queria criar a tua vida profissional. Sim. E eu creio que não tem nada de errado nisso quando existe um equilíbrio. Então eu vejo que Deus já está trazendo esse equilíbrio para você, né? Um amadurecimento, aonde você entende que agora é o tempo de você parar, de você reavaliar o que valeu a pena até aqui. Sim. E o que vai ser mudado daqui para frente, para que você então acesse novos lugares, para que você construa novos lugares e para que então exista um novo derramar de Deus sobre a tua vida. Por quê? Quando nós falamos, né, do experiência do lar, de que realmente é o lar, ele precisa ser um lugar de amor e paz, é verdadeiramente isso. Eu tive muita rebeldia na minha adolescência. Então, muitas vezes, a gente opta em fazer coisas que os nossos pais não desejavam pra gente por rebeldia. Muitas vezes, a gente olha para situações aos quais inconscientemente a gente não percebe, mas inconscientemente a gente quer ser a diferente para chamar a atenção. Inconscientemente, a gente precisa ser lembrada e ser vista por alguma situação que lá na frente a gente vai entender que deu certo. Foi bom, deu certo, mas foi por um tempo. Não era o plano que Deus tinha para mim. Eu vejo que essa geração hoje de adolescentes, infelizmente, a gente vem de uma geração onde a mídia nos ensina que para sermos aceitas, nós precisamos ser mulheres bem-sucedidas, precisamos ser mulheres vistas, precisamos ser mulheres que aparecem, precisamos ser mulheres bem remuneradas. Quando, na verdade, esse não foi o plano de Deus pra gente. O plano de Deus pra gente não foi seja uma mulher empresária. O plano de Deus pra gente não foi seja uma mulher bem-sucedida, né? E depois procure as demais coisas. Não, o plano de Deus, o início foi, né, para que nós tivéssemos um lar de amor e paz, né? Quando o Senhor, ele criou lá o Jardim do Éden, quando ele deu a Adão a sua Eva, ali o plano familiar já estava estabelecido. E isso foi roubado. Satanás tem roubado isso das famílias, dizendo que você precisa ser bem-sucedida, dizendo que você precisa ter uma carreira, dizendo que você precisa ter um mega salário, quando na verdade existe uma troca de valores. E essa troca de valores é que tem hoje deturpado o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, que é o plano da família. Tem uma passagem que diz assim: buscai o reino dos céus. Em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é isso mesmo, buscar primeiramente a Deus. Eu tenho falhado na questão de ir à igreja. Como eu comentei, a identificação com o ambiente. Então eu tenho isso em mim. Eu identifico que primeiro tem que ser igreja. Preciso estar dentro de uma. Porque é diferente da bandeira. Eu falo bandeira no caso da placa. Então é isso. A partir do momento que eu ver no outro a mudança a partir daquilo ali, eu acredito que pra mim também seja. Porque tem muitas pessoas que passam 24 horas dentro da igreja ou em qualquer tipo de ambiente, de local de oração, e não são o que elas estão. Então eu prefiro o meu canto, o meu quarto. E o nosso olhar, Suelen, eu vejo que o nosso olhar, ele precisa estar voltado sempre para Cristo. Porque eu não vou para a igreja para olhar o erro das pessoas. Sim.
Eu não vou para a igreja para mirar naquilo que eu acho bom, naquilo que eu não acho bom. A luz poderia estar mais escura, a parede deveria estar melhor pintada ou algum outro detalhe, né? Nós precisamos ser igreja como corpo de Cristo, porque o próprio Deus nos diz que quando estamos juntos em comunhão, né, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Então, ir à igreja está relacionado ao quê? A eu me conectar com Deus independentemente do que está acontecendo ao meu redor. Claro que nós temos que ter sabedoria, prudência e discernimento para discernir aonde nós vamos frequentar ou não. Sim. Né? Porque se você sabe, por exemplo, que um pastor está em pecado, você não vai frequentar aquela igreja. Se você sabe que existe um desalinhamento super visível, você não vai querer frequentar um lugar desse. Agora eu vejo que hoje a geração mais jovem também já não quer tanto, muitas vezes, ir à igreja. Por quê? Porque, isso aqui não tá bom. Isso aqui não combina. É um olhar muito acusador. Entendo. Quando, na verdade, nós temos que ser igreja e olhar para Cristo. Sim. Os nossos olhos, eles jamais vão poder se perder da cruz. Porque se a gente se perder da cruz, a gente peca. A gente peca. Porque eu, mesmo sendo pastora, se eu olhar para o lado, eu vou pecar. Porque eu vou começar a olhar com os meus olhos naturais. E então eu vou querer dar pitaco com os meus olhos naturais. E os meus olhos naturais não são os olhos de Cristo. Né? Sobre aquele movimento, sobre aquele direcionamento. Então é esse equilíbrio, né, que a gente precisa buscar, né? E é muito importante, né? Você tem um Sheila, lugar... só posiciona assim, ó, pode ficar. E é muito importante você ter um lugar que você se sinta à vontade ali, né? Que você congregue ali, que você tenha irmãos que possam te apoiar, que possam te ajudar, mas sempre com esse olhar de olhar para Cristo, porque Ele, assim como eu, assim como você, também é falho. E Ele vai falhar. A única certeza que nós temos é aquelas pessoas também irão falhar. Assim como eu falhei, assim como eu falho, e assim como eu ainda vou falhar. Sim. Mas eu vou olhar para Cristo. Mas se foi o próprio Jesus que idealizou a igreja e que iniciou a igreja, então é um lugar para nós estarmos, para nós nos fortalecermos. Então por isso que é importante a gente estar bem pertinho do braseiro, a gente não se afastar, senão a nossa brasinha ela vai se apagando, ela vai se apagando. E aí quando eu tô junto com outra, ela se fortalece. Então é por isso dessa importância de estar junto, mas sempre olhando para Jesus, porque nós somos falhos. Quando a Sheila falando das conexões, né? Nós somos da mesma igreja. Nós nos conhecemos lá. E nós somos assim, amicíssimas a partir do que... na verdade, começou com a experiência do nosso. Como começou essa amizade foi de uma forma transcendental, uma maneira bem inesperada. Não, deixa eu fechar isso se você conta, porque foi o que aconteceu com você. Eu vou contar do que eu ouvi, você vai contar do que você viveu. Então, eu quero falar. E nós temos hoje, né, um grupo de 5, assim, da mesma igreja, que nós oramos juntas todas as semanas. É aquela, assim, que quando o coração dói, a hora é do socorro. Porque que acontece também? Nós somos pastoreadas. Mas um pastor, e a Mariana sabe disso, você não tem como tomar conta de toda uma congregação. E é para isso que essa comunhão é importante, os irmãos estarem. Então, é o socorro, é aquela coisa assim, amigas, orem por mim aí hoje. É abrir o coração, é o casamento, é o filho, é o negócio e tudo. Então, entende? Existe um motivo dessa reunião. É o lugar que a gente serve também. Isso tudo do nosso ministério hoje transborda, mas começa daquilo que Deus colocou pra gente de servir na igreja. A gente, Ministério de Mulheres, já há muito tempo, servimos juntas muito tempo. Então, essa igreja, esse local todo, é o que você falou, nada substitui o nosso relacionamento com Deus. É o que você falou, não adianta estar lá na igreja o tempo todo se você não tem relacionamento com Deus. Mas a igreja é o lugar, é o formato que Ele instituiu para isso. Então, lá a gente recebe, é o lugar da comunhão, é o lugar que nós prestamos culto, adoração, é esse lugar de cuidado, de conexão, é o lugar que a gente serve também os outros. Eu falo em relação a estar na igreja e não ser, em relação a ir lá cultuar ou fazer qualquer tipo de situação e sabe assim, de não viver falar aquilo, mal, né? Desejar não ajudar o próximo, não isso, não aquilo, ficar de picuinha, de fofoca. Existe uma diferença muito grande, Suelen, em ir à igreja e ser igreja. Pois é. Então, quando nós, como seres humanos, decidimos ter uma vida com Cristo, aceitamos Jesus, nos tornamos nova criatura, eu acho que esse deve ser o pensamento do cristão todos os dias quando ele levanta. Aquele filme que fala sobre, eu comentei com vocês na sexta. Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra.
os 2 homens estão malhando e aí acontece uma situação com um deles. E aí o cara fala bem assim, nós somos amigos, mas você não tem autoridade pra mandar na minha vida, me dar palpite pessoal, alguma coisa assim. E aí ele se levanta e sai e fala pro colega, nos vemos na igreja. E aí o cara que tá pedalando fala bem assim, queria ver a igreja em você, irmão. E acontece muito disso, das pessoas irem a ambientes, estarem em locais, frequentarem, né, ambientes de oração, e pós aquilo ali, não tá tudo bom. Eu não quero saber se tá bom, a minha vida tá ótima, não quero saber de você. Entende? O vizinho, o parente, qualquer situação. Entende? Então, assim, eu sou batizada pequena na católica. A gente vem de uma família do catolicismo, 100%. E crisma, comunhão, pra casar. Senão você não casa, faz porque você tem que casar. Então, desde pequena já tinha esse negócio na cabeça. E nós íamos na igreja ao domingo. Então, ficava quase a manhã toda na igreja. Nós saímos da igreja e não conversávamos com mais ninguém. Absolutamente. Era só aquela paz do Senhor dentro da igreja e saía de lá e não ia conversar com mais ninguém. Então, assim, eu dormia na igreja com criança. Eu ia pra igreja, domingo de manhã eu dormia. Porque eu não tinha essa questão. Meu pai, minha mãe, a gente ia, mas a igreja que eu tenho lembrança era assim... No momento da missa, era tipo, paz, tudo bom, Deus abençoe a sua vida. Finalizou a missa, cada um pro lado. Cada um por si, Deus por todos. Entende? Então, assim, é isso que eu tenho lembrança. Talvez eu vou ter que trabalhar um pouco mais isso na minha situação. Mas eu sou muito do que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Sim. Então, eu faço muito pelos outros e também não saio garganteando. Então... E existe a questão também dos processos, né? A gente não chega pronto na igreja, pelo contrário, né? Quando Jesus fala assim, venha como está... vai se preparando. Exato, não, é desse jeito. E aí você vai viver esse processo. Você pensa que o tempo que a gente tem de igreja, você acha que a gente também não tropeça? Você acha que todo dia a gente tem que falar... Tô com Deus! Exatamente. Porque são processos. E assim, eu tenho a minha irmã Fagusma fala assim, a igreja é como se fosse, às vezes, um hospital. Tem gente que já tá quase tendo alta, mas se a gente tá lá no CTI... Entende? São processos. E eu entendo o que você está falando, porque vão ter aqueles que você vai ver transformação assim aparente e aqueles que vão estar lá que parece que é um clube. Tudo isso faz parte, mas todos estão ali. Sim. Que o Espírito tenha essa oportunidade de tratar e de cuidar. Por isso, quando a Mané fala assim da gente, né, não olhar para o outro, essa coisa, porque tudo isso vai existir dentro da igreja. O olhar do mundo Sabe também, por que né? vai existir? Porque nós estamos lá. E nós somos humanos, pecadores e falhos. E isso é a igreja. Isso quer dizer, nós somos as pessoas que fazem parte dela. Então não existe uma igreja perfeita. Sim, eu não sei. existe o lugar onde vai todo mundo, porque vai estar todo mundo vivendo esses processos. E ele diz mesmo, Jesus diz que até que ele volte, até aquele dia a gente se encontrar com ele, nós vamos estar nesse processo. Entende? De santificação, de santificação, de santificação. E é isso, Hélio. Eu queria pegar o gancho de ainda aqui. A experiência do lar, que foi o que nos uniu. Né? E por isso que nós estamos aqui. Nós conhecemos a Mari em outubro. Mas eu tô curiosa pra saber a situação de vocês da igreja. Vou contar então. Só pra gente não perder, então vou contar isso aqui. Eu e a Márcia, nós somos da mesma igreja, né? E já atuávamos no Ministério de Mulheres, mas eu nunca tinha tido contato com a Márcia. Eu nunca tinha conversado com ela. E aí eu fui pra um retiro em Belo Horizonte de mulheres, levei um grupo grande da minha igreja, umas 15 ou quase 20 mulheres. E a Márcia não foi porque a primogênita dela estava fazendo 15 anos e eles foram fazer uma viagem pelo mundo. É uma pessoa chique, né? É a minha amiga. Então foram pra Europa e tal, comemorar o aniversário da Beatriz, a primogênita dela. E ela não foi conosco. E aí o congresso foi maravilhoso. A Deve, inclusive, estava nesse congresso, pregou nesse congresso. E aí no último dia, terminou, eu estava responsável por esse grupo de mulheres e elas falaram, Sheila, nós vamos passear, vamos na feirinha, né? Em BH, a mulherada vai pra feirinha. Eu falei, meninas, eu não vou, eu quero ficar no quarto, eu quero relembrar tudo que Deus falou comigo nesse congresso, eu tô muito mexida, eu quero ficar orando, vão lá passear, eu encontro com vocês meio-dia e a gente vai embora. E aí eu fiquei no quarto orando e o Senhor me trouxe a Márcia dentro do quarto, uma holografia. Uau! Um holograma dela em pé e ela falou assim, você vai com ela pra casa da Deve fazer a mentoria. O que é holograma? Uma imagem. Okay. A imagem dela mesmo, real. E eu não tinha intimidade com a Márcia. Sim. E eu não sabia que ela já conhecia alguma coisa da Deve. Mas tinha intimidade com Deus? Muita.
Muita. E eu fiquei naquele dia, olha só, a mulher não foi pra feirinha pra ficar buscando o Senhor. E eu fiquei realmente orando ali, muito mexida com tudo que a Dev tinha falado. E naquele congresso eu soube que ela tinha essa casa. E eu falei, Senhor, eu quero ir aprender. Quero ir aprender mais sobre isso. E aí Deus me trouxe a imagem da Márcia dentro do quarto. Falou assim, você vai convidá-la. Ela vai com você. Eu falei, Deus, assim, deve ser outra, né? Porque eu nunca nem conversei com ela. Nós somos conhecidas de igreja, nós não somos amigas. Como que eu vou falar com ela que ela vai comigo? Eu não sei nem se ela conhece a Dev. Ele falou assim, entra no grupo de mulheres da igreja, salva o número dela e manda uma mensagem, que quando ela voltar de viagem, vocês vão conversar. Eu tenho um lema comigo, inclusive é o título de um livro que eu escrevi, O Impacto da Obediência Imediata. Eu não questiono Deus. Eu ainda só perguntei, Deus, é ela mesmo? Não é uma outra pessoa? E quando ele falou comigo, sim, é ela, pega o telefone e manda uma mensagem pra ela. Eu peguei o telefone, salvei o número dela que eu não tinha salvo, porque a gente não era amigas. E mandei a mensagem pra ela, olha, eu sei que você tá viajando de férias, de aniversário da sua filha, parabéns. Mas quando você voltar, eu preciso muito conversar com você. Algo que Deus me trouxe. Aí ela, tá bom e tal. Claro, passamos. Quando ela voltou de viagem, eu chamei ela pra conversar e contei isso. E Deus tinha dito que ela iria comigo à casa da Dev. E eu falei, eu não sei se você já conhece esse ministério, não sei se você conhece a Dev, mas Deus me falou que você vai comigo. E aí ela falou assim, olha, eu conheço, a minha irmã me deu de presente um livro, eu tenho esse livro e eu vou querer muito. E a partir daí, a gente começou a fazer várias coisas juntas, a gente se conectou mesmo, passamos a atuar juntas no Ministério de Mulheres e passamos a caminhar juntas. Em 2017, a gente foi para a casa da Dev e desde então o Senhor tem trabalhado muito em nossas vidas, né? Eu sou empresária já há muitos anos, há mais de 20 anos. E se você chegasse na minha casa e falasse assim, Sheila, esse copo é seu? Eu ia falar, Suelen, se não for, deixa eu perguntar à minha irmã que mora do lado direito. E se não for dela, e não for da minha cunhada que mora do lado esquerdo, deve ser meu, elas devem ter comprado pra mim, porque eu dou o dinheiro pra elas comprarem as coisas. Se não for delas, é meu. Mas eu não sei dizer pra você se essa panela é minha, se esse copo é meu, se essa xícara é minha. Porque eu não conhecia as coisas da minha casa e eu não valorizava. Porque o importante pra mim era que eu era uma empresária, uma retirante nordestina, bem-sucedida na capital, no Rio de Janeiro. E o meu foco era a minha profissão, era a minha empresa, eram os meus estudos, era a minha carreira. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida a partir de 2014, quando eu conheci a Dev. Eu voltei daquele congresso em 2014. Pedi perdão aos meus filhos, pedi perdão ao meu esposo. Fiquei em casa, não fui trabalhar. Os meus filhos chegaram da escola. Mamãe, o que aconteceu? Você tá doente, você vai pro hospital. Em casa, assim, um dia, uma mulher que tá trabalhando todo dia. Assim, não, a mamãe tá em casa porque a mamãe precisa conversar com vocês. Eu fiz um almoço, eu arrumei a mesa ao meu filho. Mamãe, você sabe cozinhar? Meu Deus, não fazia comida pros filhos? Não fazia comida pros meus filhos. Eu tinha uma empregada que trabalhava de sábado a sábado. Só no domingo eu almoçava na casa da minha cunhada, porque ela gostava que a gente fosse pra lá. E pra mim era muito cômodo. Sim. A gente levantar e ir pra casa dela. E o meu esposo, as roupas do meu esposo não eram guardadas dentro do nosso quarto, porque ele não se importava. E eu tinha muitas roupas, então as roupas dele ficavam no quarto com o meu filho. Então o quarto era do casal. Mas, na verdade, não estava sendo do casal. E aí eu pedi perdão a ele na mesa, eu pedi perdão para os meus filhos. E eu fiquei aquele dia, tirei todas as minhas roupas, a metade das minhas roupas, da parte que seria dele. Coloquei no outro armário, trouxe as roupas dele, mas antes eu passei as roupas dele. E fiquei passando e ministrando, Senhor, muito obrigado porque eu tenho um esposo. Muito obrigado porque eu tenho um esposo que eu vou cuidar a partir de agora. E eu quero te pedir perdão, porque até aqui eu não tinha cuidado dele. E isso foi em 2017? 2014. Quando eu conheci a Dev, foi antes. Entendi. E aí o Senhor já começou a trabalhar na minha vida para que eu voltasse para o meu lugar de origem. Porque eu posso continuar sendo empresária, como sou ainda. Eu posso ser professora universitária. Eu posso ser diretora. Eu posso ser várias coisas, contanto que eu não perca o foco. Contanto que eu não perca o projeto original, que eu não saia do plano original de Deus. Sim. Que é cuidar da minha família. Que é cuidar do meu lar. Que é ser uma mãe que seja referência para os meus filhos. É ser uma esposa que ame, que respeite. Realmente, hoje eu estou aqui, mas eu estou aqui com a bênção do meu esposo. Ele falou, amor, pode ir. Fica tranquila. Vai e eu cuido de tudo daqui. E ele ficou mandando mensagem, olha, descansa. Olha, aproveita com as suas amigas. Olha, curte e tudo mais. Mas eu estou aqui com a bênção, com a permissão dele. E isso pra mim é maravilhoso. E eu posso continuar exercendo esses outros papéis. Contanto que eu não perca o foco. Que eu não perca, que eu não saia do plano original de Deus. Que é cuidar da minha família.
É muito bom. Aí do meu lado, quando ela falou, mas conhece o livro? Eu falei, como Deus, ele vai juntando tudo que ele já sabe dos propósitos que ele tem. Como eu falei, eu também tinha minha carreira. Isso que ela falou, eu tinha meus vizinhos, perguntavam se eu tinha fogão. Porque final de semana, eles só me viam indo no portão. Eu moro num condomínio pequeno, são 8 casas, e eles me viam indo no portão pegar comida. Porque eu trabalhava muito, aí final de semana eu falei, fazer comida? Não, era trabalho. Pedia comida pra entregar. Era trabalho. Fazer comida pra minha família era trabalho. Eles brincavam comigo, me chamavam de posto Ipiranga, porque em casa tudo quem resolvia era eu. E eu achava lindo isso. Eu quero falar sobre isso também pra dar um alerta pras mulheres. E só que eu era tão boazinha, pra você ter uma noção, que a Sheila ainda foi aprendendo, continuando. Deus teve que me parar, porque ele sabia que se ele não me parasse, e aí eu tive que ficar em casa mesmo. Meu marido começou a viajar muito, eu não tinha horário, como nessa empresa que eu trabalhava, com gestão, eu ficava tarde, e aí minha filha, eu ia sentar com ela pra fazer dever, ela começava a cair em cima dos cadernos, enfim, sabe, veio tudo se fechando o cerco e eu entendi. Eu já era, porque assim, eu tenho, como eu falei, eu tenho 53 anos e eu sou convertida há 16. Então assim, eu tô com 26 de casada, por 10 anos eu não conhecia a Deus como realmente ele ter se manifestado, se apresentado a mim. Então assim, imagina uma mulher tola que fez um monte de coisa errada no casamento, no sentido assim, de postura e condução, né? Então assim, Deus vem trabalhando, quando a Sheila falou assim, 14 começou, 17 foi na Dev, porque são processos. Sim. Você fazer o caminho, é óbvio que tem gente que aprende assim, né? Que bênção que é. Mas desconstruir aquilo que eu falei, a gente foi criada pensando nisso, valorizando aquilo, então é um processo de desconstruir. E eu parei, quando a minha irmã me deu o livro, ela fez uma bênção, a Sheila, ela é Sheila, as Sheilas da minha vida. Ela também é Sheila. E ela é minha discipuladora, e ela falou, Deus vai te ensinar submissão a ele através da vida do seu marido, sendo submissa ao seu marido, lavando a sua louça, fazendo comida na sua casa. E eu falei, ok, Senhor. E aí eu comecei a ser confrontada. E aí quando a gente vê a transformação, falei assim, aquilo que a Sheila falou de agradecer, de passar roupa, eu falei, é um privilégio poder cuidar da minha família. É um privilégio. Hoje eu amo estar cozinhando. Hoje eu amo colocar uma mesa posta. Hoje eu amo aquela coisa que você falou mesmo. Assim, gente, uma coisa eu lembro assim, eu chegava do mercado com compras, falava, não acredito que eu vou ter que guardar isso tudo. E ele falava, Senhor, obrigada. Eu vou no mercado, eu compro o que eu posso. Assim, eu posso escolher. Que privilégio esse. Chegar e guardar é um privilégio, sabe? Assim, então você tem que ir desconstruindo coisas. Entende? Essas coisas que eu falei, quando eu falei da questão, né, de resolver tudo em casa. Tem uma coisa, mulheres, por favor, deixe os maridos de vocês fazerem o que é da função deles. Porque a gente vai muito para esse lugar, porque demora, porque eu falei não sei quantas, porque não faz. E vai e faz. E vai e faz. Porque a gente se acha, né? A gente acha que a gente resolve tudo. A história de mulher é multitarefas, a gente acha lindo. Aí o que acontece? Você sobrecarrega. Você não dá conta. Aí você fica chata, você fica murmuradora, você reclama, você vira, ao invés de ser esse lugar de paz e amor ao teu lar, vira o caos. Por quê? Porque você tá fazendo coisa que você não tinha que fazer. Porque o nosso papel já é muita coisa. É a mulher quem traz essa atmosfera para casa. Deus confiou a nós esse lugar de paz, de tudo. Isso já envolve muita coisa. Por que você tem que fazer o que é do seu marido? E aí você só reclama dele. E aí aqueles maridos que não querem voltar pra casa, que chegam, que ficam enrolando na rua, porque vai chegar em casa o quê? Pra você ir lá no ouvido dele, encher, falar, reclamar. Nossa casa tem que ser um lugar que a família queira voltar. Então assim, a gente entender isso, deixar o homem fazer o que ele tem que fazer. Eu fazia de um tudo, hoje eu não abro um vidro de palmito. Vou lá falar, amor, meu fortão. Abre isso aqui pra mim. Sabe, eu trocava. Por isso que meus filhos me chamavam de posto Ipiranga, fazia tudo. Trocava lâmpada e achava o máximo aquilo. Sabe, Márcia, que com essa questão, né, de literalmente chamar o marido pra fazer, eu lembro quando iniciou a pandemia. Então todo mundo trancado dentro de casa, né, aquela situação toda. E eu pensava assim, poxa, né, eu tô cozinhando, eu tô lavando, eu tô passando. Então, assim, pelo menos o lixo vai ter que ser a função do meu marido, né? O lixo é do marido. O lixo é coisa de homem, eu pensei, né? É pesado, é fedido, meu marido que vai ter que levar pra rua. Eu lembro que logo, assim, nos primeiros dias, eu ficava muito irada. Porque eu acabava de lavar a louça, deixava tudo organizadinho, fechava o saco. Dava 1h da tarde, dava 2, dava 3, dava 4. E o lixo permanecia lá. Eu pensava assim, gente, né? Eu já pedi, ele falou que ele ia levar, por que ele não levou? E quando foi
numa quinta-feira, que daí ele foi perguntando, né? Cadê o lixo? Já levei. Por quê? Porque daí ele vinha no meio da tarde e eu já tinha levado. Sim. E quando foi numa quinta-feira, ele pegou, eu não falei, porque eu tinha decidido assim, eu não vou mais pedir pra ele. Eu não vou mais falar. Porque quando você vira aquela mulher goteira, você começa, porque você não leva, porque eu quero que você faça de imediato, porque onde é que já se viu, esse lixo vai ficar fedendo. E eu decidi orar. Eu literalmente dobrei os meus joelhos, fui pro meu quarto de oração e eu falei assim, Senhor, pode ser só o lixo. Mas isso é uma coisa que tá me tirando a paz, isso tá me deixando irada. E o Senhor não me construiu como uma mulher sábia que edifica a sua casa para que eu tenha que ficar irada com o meu marido. Então que o Senhor coloque isso no coração do meu marido. Que o Senhor coloque no coração dele, literalmente, o desejo de levar o lixo para sua família. Tá todo mundo tendo que usar máscara, né? Ele é o nosso porto seguro, então que ele desça, que ele leve pra rua e tudo mais. E naquele dia de manhã, quando eu me posicionei em oração, eu terminei o almoço, eu não pedi para ele levar o lixo. E quando eu fui para colocar o lixinho da cozinha, o lixo já não estava mais lá. Ele tinha descido sem eu falar nada. E o que que me mostra, Suelen? Muitas vezes nós queremos resolver as coisas dentro do nosso lar falando. E 99,99% das vezes Deus vai nos dizer, cala e vem pro joelho no chão. Quando nós nos colocamos em oração, nós acessamos um lugar a qual a nossa língua jamais vai acessar. Até porque a palavra de Deus diz que a língua é o chicote do homem. Então você imagina, se a língua é o chicote do homem, eu ando com algo na minha boca que eu preciso cuidar, vigiar, santificar em todo o tempo, porque a qualquer momento ela pode me dar uma chicotada. Agora, a partir do momento que eu me calo, que eu busco em Deus, o Senhor, Ele é o Rei dos Reis para colocar no coração, seja do homem ou seja da mulher. Aqui, claro, obviamente, nós estamos falando relacionado a homens porque estamos em todas as mulheres. Mas eu creio que tem famílias que estão nos assistindo hoje que o homem está nesse papel invertido. Que o homem hoje está em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, levando os filhos para a escola, lavando roupa. E a mulher foi simplesmente quis ser uma empresária de sucesso. Conversem, casal. Conversem e diálogo definam. É importante. O diálogo é essencial. Sabe? Entender verdadeiramente que tudo aquilo que a gente tem para desfrutar, que Deus tem tudo pronto. Mas a gente só vai desfrutar daquilo que a gente decide obedecer. Então, a partir do momento que eu decido obedecer, me tornar uma mulher virtuosa, me tornar uma mulher sábia, eu vou sim ter que me calar com vontade de descer o verbo. Eu sim vou ter que me calar por muitas vezes quando eu tenho vontade de confrontar. Mas sabe o que eu acho mais maravilhoso de você se calar? É que você se cala e Deus faz. Eu falo, Deus, como eu amo! Eu não preciso fazer nada, só orar. Vai Isso aí. fazer todas as coisas. Eu costumo falar com as mulheres, né? Ministrando para mulheres, eu falo assim, querer ter razão, porque isso dá muito trabalho. Exato. Você quer ter razão, você quer mostrar que você tá certa. Relaxa, confia em Deus. Escolhe ser feliz em vez de ter razão e você vai desfrutar de uma vida muito mais leve. Eu tenho um perfil dominante, então assim, eu sempre quis ter razão, eu sempre quis provar que eu estava certa, eu sempre quis que a minha palavra fosse, olha, tá vendo? Eu não falei que era assim, eu não disse. Só que isso era muito pesado. Eu tava em um local, em um espaço que não me cabia, que não foi feito para mim. Então, a partir do momento que eu resolvi descansar um pouco mais, confiar na liderança do meu esposo, que foi alguém que Deus escolheu para mim, e que eu posso confiar. Às vezes eu brinco com ele, eu falo assim, ai amor, eu tô pensando se eu vou continuar trabalhando, porque eu posso escolher se eu não quiser trabalhar. Agora você não tem essa opção, não. O seu papel é de ser o provedor da casa. Aí ele fala, tá bom, eu posso até ser o provedor, mas também não vai ser com várias viagens ao ano, você não vai ter o carro que você tem, você não vai fazer as escovas que você quer fazer. Eu falo, não, tô brincando, vamos continuar do jeito que tá Aí legal. muda na hora, né? E eu fiz um post com a brincadeira do vidro de palmito. E claro que isso dessas coisas, tipo assim, falar, mas não acredito, mas precisa fazer? Eu falei assim, não. Eu posso trocar a lâmpada? Posso. Posso abrir o vidro? Mas eu não preciso. Entende? Eu não preciso. Porque eu entendi isso é claro, gente. Tô falando de detalhes pequenos que vão refletir no macro. Porque eu ainda pecava no macro, de ficar realmente... E eu nunca fui aquela mulher
ficar, de aparentemente ficar batendo de frente, ficar desrespeitando. Mas a maneira de eu agir, porque eu falei, eu vim pro Rio, meus pais se separaram, tinha 11 anos, com 15 eu comecei a trabalhar, com 21 eu vim pro Rio. Então eu fui criada para ser, a vida me formatou a não depender, não precisar de ninguém. E eu casei desse jeito. Então assim, sem perceber, amando meu marido, eu ia para esse lugar e tá na essência do homem, seu cuidador. Então, se ele olha para uma mulher dentro de casa, mulher, seu marido não quer um homem, ele quer uma mulher. Ele tem que olhar para você e perceber que ele pode cuidar. Quando você é que faz, acontece tudo, ele olha e ele vê um outro homem. E aí vai ter uma série de outros problemas, porque ele precisa de uma esposa dentro de casa. E mais uma vez, a gente está falando aqui, não somos mulheres, estamos falando de mulheres, não estamos levando, né, antes que alguém fale assim, mas homem isso, homem aquilo. Não, a gente está falando do nosso lado, daquilo que a gente sabe que a gente precisou mudar e que é necessário que mude. Uma coisa que você comentou, Márcia, por exemplo, nós temos 3 coisas em comuns. Meus pais se separaram, eu tinha 11, com 15 comecei a trabalhar, com 21 eu já estava em Florianópolis. Mas eu fui para lá com 19, uma amiga e eu, com R$85. Olha só. Também para ficar em uma casa de uma amiga minha que disponibilizou apenas para 2 dias. O seu desafio foi muito maior que o meu. Exato. Eu tinha 30 dias. Só que comigo foi diferente. Nós chegamos, nós saímos de Cascavel com R$200. Chegamos em Florianópolis no domingo, meio-dia. Chegamos exatamente na residência, umas 6 horas da tarde. Choveu. E aí nós paramos numa pousada, porque essa minha amiga não estava mais em Floripa, ela já estava em Balneário. E aí ela tinha me avisado na sexta e no sábado, mais ou menos umas 2 horas. Ó, não vou poder ficar. Muda a mensagem. Na época era o Orkut, então não tinha mensagem. E aí encontramos uma pousada, uma senhora nos atendeu, nos hospedamos 3 dias, café, leite e banana. Só, era o que nós tínhamos para comer. Minha amiga não comia banana, não tomava leite. E aí era só no café puro, sem açúcar, sem nada. Foi na palavra, assim, tipo, vamos ficar 3 dias aqui, pagamos você na quarta-feira. Na quarta-feira conhecemos um outro rapaz, começamos a trabalhar e pagamos as diárias da pousada. Então assim, fui também com cara e coragem para ficar em Florianópolis. A minha intenção era ficar lá, trabalhar lá. Mas a partir dessa minha ida, essa minha experiência para fora, ao longo da minha vida me deu muitas oportunidades. Morei no Espírito Santo, morei no Rio Grande do Sul, morei em várias outras cidades, sempre trabalhando. Sempre nessa correria de ir e fazer, mas eu sempre voltava. Então a minha mãe sempre falava pra mim, sempre com as bênçãos dela. Mas ela sempre falava assim, pode ir, fica à vontade, vá, trabalha. Ela sempre me abençoou, sempre quis que eu conquistasse as minhas coisas, mas sempre deixou claro e aberto as portas pra retornar pra casa, caso lá fora desse errado. E deu muito errado. Deu muito errado. Não foi uma, não foi 2, foi assim, mais de 20 vezes que eu iniciava e quebrava. Mas tudo isso foi bagagem e experiências para hoje eu estar aqui. E como é bom, né, independentemente de quem os nossos pais são, se eles são certos ou errados, se eles estão certos ou errados, mas a gente ter essa palavra, filha, pode ir e voltar. Ter essa porta aberta realmente assim de voltar pro ninho. Sim. De entender que independentemente, né, do que pode haver de atrito entre pai e filhos, e te falo isso porque eu passei por isso, né, durante uma situação na minha vida que em outro momento, quem sabe, podemos ter esse momento para compartilhar. E de meu pai olhar e dizer assim, filha, né, pode voltar. Sim. Então ter esse colo de novo do pai terreno, né, com o entendimento de que é o pai espiritual que tá movendo tudo isso, eu acho assim incrível. E a Márcia estava falando antes, né, dessa questão da mulher e do homem, dos papéis invertidos. Eu vejo que isso é tão espiritual, porque, por exemplo, as minhas crianças são muito pequenas. A minha menina tem 5 aninhos. Mas ela entende perfeitamente o que é o papel da mãe e o que é o papel do pai. Então ela já pequenininha, ela já fala assim, pai, você pode fazer isso aqui pra mim? E por muitas vezes no início ele falava assim, mas a mamãe tá aí com você. Não, mas a mamãe falou que você é o homem da casa. Sabe? Então, assim, ela entende que tem papéis que são para o pai. Então, ela vai buscar isso no futuro marido dela. Sim. Há coisas que ela olha pro mano, né? Que é o Juan Carlos, o meu filho, menino.
E ela olha e fala assim, mano, você pode fazer isso aqui pra mim? E ele fala assim, não, Tiffany, agora eu não vou fazer pra você. Ela fala, poxa, mano. É Tiffany? É Tiffany, aham. Poxa, mano, mas você é o homem da casa, porque o papai não está em casa. Na ausência? Na ausência. E o meu esposo, sempre quando ele sai de casa, que ele vai, às vezes, né, pra casa de campo lá fazer obra, alguma coisa, ele sai, ele ora com meu filho e ele fala, eu estou saindo, mas você é o sacerdote do lar. E ela Eu ouve, estou- então ela chega e faz a Exatamente. Na ausência do pai, meu querido, é você? Ah, é você que tem que fazer. Então, assim, essa questão do lixo, literalmente, na ausência do pai, é ele que recolhe o lixo. Olha. É ele que leva o lixo pra Então fora. é mais um exemplo, Sim. porque Exemplo. eu vim falar pra você um negócio, é uma coisa, agora O exemplo arrasta. você Essa que é a ir verdade. pela ordem. Aham. E ela tá vendo isso em você. Isso Eu é muito lembrei. bom. Você viu quando a Cacá, a filha do meu pastor, ela tem uma educação assim, né, que é a coisa mais linda. São 3. E o caçula é um menino. Devem ter o quê? 10, 9, 8. O João deve estar com uns 6 por aí, mais ou menos. E tem muito essa coisa também. Então, assim, outro dia ela botou, eles tinham viajado, aí chegaram num lugar cansados, aí tinha que pegar as malas. Ele virou e falou assim: não, mãe, eu vou com meu pai, você e as minhas irmãs ficam. E ele vai todo nesse lugar também, porque se espelha no pai que faz esse Exatamente. papel. Ela deixa muito claro pra eles também. E ele é o caçula. E ele vai pra esse lugar de cuidar das irmãs. E o tudo. É meu muito menino, por lindo exemplo, assim, ver. nós vamos ao mercado fazer uma compra, por exemplo. O meu menino, ele não me deixa empurrar o carrinho. É ele que Porque conduz. ele que empurra. Ele fala assim, não, mamãe, deixa que eu empurro pra você. Uhum. Então, assim, na hora de carregar as sacolinhas, obviamente que tem peso que ele ainda não consegue, né? Mas ele faz questão de encher os bracinhos e eu vejo isso o quanto forja a masculinidade. Ele se sente assim o máximo, sabe? Cuidando da mãe, cuidando da mana. Tipo, ai, a mana tá cansada, ele bota ela no colinho, tipo assim, né? Ai, A deita idade aqui. da sua menina é 5. Ela tem 5, ele tem 10. Ah, Então ele já vê esse papel de ser realmente o provedor, de ser o sacerdote, né? Então isso é construído já na infância. Então hoje, lidando com mães, né? Lidando nessa área literalmente de crianças, de mães e filhos, a gente vê o quão é importante o posicionamento. Hoje nós vivemos uma era de que tá muito fácil. Me empresta teu celular, Sheila, por gentileza. Tá muito fácil eu estar ocupada, e a mãe fala isso. Filho, só um minutinho, eu estou ocupada. Ela não tá ocupada fazendo nada, ela tá ocupada vendo a vida dos outros. Ela tá ocupada na internet, olhando aquela timeline infinita, que não termina nunca. Porque ela simplesmente quer ter um tempo de paz. Alô, querida, o seu tempo de paz é a sua família. Se você não tem prazer em sentar, em jogar um joguinho, um dominó, montar um quebra-cabeça com os teus filhos, pare tudo. Você está fora de ordem. É necessário que haja um realinhamento familiar. Porque hoje se tornou algo... É normal você dar um celular de presente no Natal ou no aniversário para uma criança de 5, 6 anos. Gente, isso é um absurdo. Elas não têm maturidade para enfrentar o que a internet entrega. Só que se tornou muito mais o quê? Viável. é porque silencia. Exemplo É assim, mais ó, barato, é a babá, né? Mas Mas você é- tá calando uma voz que pode ser uma voz profética, uma voz que tá com sede de conversar. A mãe e o pai não conversando, eles vão conversar com quem? Os abusadores que se encontram do outro lado da tela. eu falo em relação a silenciar, porque no sentido quando você tá em... Vamos supor que nós 4 aqui vamos almoçar. Aí, dali a pouco, eu tô no celular, eu estou comendo no celular. Aí tem uma criança, ela tá no celular, automaticamente eu não vou conversar com ela. E talvez eu dê o celular porque assim ela coma. Porque talvez assim ela não me atrapalha se eu quiser fazer qualquer outra Você falou a coisa. palavra-chave, Essa é a que é palavra. triste essa realidade. Entendeu? Exatamente. Eu vou... Se come em Colocar- silêncio, mas eu tapo a boca dela com o celular. Porque, gente, educação dá trabalho, não tem jeito. É perseverança. Não tem, exatamente. Você vai. Só que a gente tem qual é a questão? Lei da semeadura. A gente vai colher o que planta. E infelizmente a gente está plantando essa geração que está crescendo dependente de telas. E aí já tem estudos e mais estudos para falar do quanto isso é prejudicial. Os relacionamentos cada vez mais fluidos, porque eu falei, você não cria, você vê casais em restaurante, cada um no Eu ia celular. comentar isso Gente, agora. pelo amor de Deus. E não é só os casais, a família, A família. as crianças. Eles não isso. estão juntos, né? Tem Não 10 tem. na Cada um no seu mesa, mundo. 10 celulares. A presença tá deixando. E aí, por que tanta ansiedade? Por que tantos jovens ansiosos? Eu posso falar que isso aqui, gente, isso aqui.
Isso tira do tempo presente. A ansiedade é excesso de futuro. Então você tá longe desse. Você tá ali. Outro, excesso de dopamina, porque é um prazer que não te custa nada. Não te custa nada, aparentemente. Então, assim, tira motivação para fazer as coisas, para você enfrentar outros desafios, porque tudo é muito fácil ali, é muito rápido. Então, assim, gente, isso aqui é maravilhoso, como tudo. Ou bem usado, se tiver equilíbrio. Mas se não… E educar cansa também, né, Suelen? Educar cansa. Eu sou tia, então eu não posso palpitar. Mas olha, sou mãe de 2 pequenos, assim, e cansa, Eu lá em gente. casa é fácil, eu devolvo. Claro. Pode levar, por favor. Mas eu adoro ficar com eles. Sim, mas na Então, hora… assim, são 3, né? Os meus 3 sobrinhos mais próximos. A Laura tem 13, daí o Emanuel tem 8 e o Davi tem 2 e… Mais ou menos. É o do Anderson. Mas, com eles ali, eu tenho… Porque eu falo com firmeza com eles. Eu sou a tia chata, mas eu sou aquela tia que, pô… Tá, é hora de comer? Então desliga tudo, vamos sentar, vamos comer. E agora deixa eu te interromper e te fazer uma pergunta. Eles te amam ou te odeiam? E agora? Tem que perguntar pra eles. Duvido. Certamente, quando você for perguntar pra eles, eles vão dizer que eles amam ir na casa da tia. Eu não ia querer ficar com a Porque, e o que acontece? Hoje, a mentalidade dos pais tá assim, ó. Eu não posso dizer não. Eu não posso colocar limites, porque eu já estou muito fora. Então, eu não tenho coragem de dizer não. Aí é onde estraga. Eu recebo muitas mensagens, nossa, pastora, como que você consegue ser tão dura, tão rígida com os teus filhos? Por que os teus filhos são tão obedientes? Nossa, como que você consegue ter eles tão disciplinados? Eu falo, gente, primeira coisa é a oração. Mamãe que ora e jejua tem literalmente 90%. Deus faz os 90% e Ele só espera de mim os outros 10% que eu preciso andar em obediência para acessar aquilo que Ele espera de mim como mãe. Agora, quando nós estamos nesse posicionamento de colocar regras, vou te fazer uma pergunta. Você gosta de ir para um lugar sabendo o que vai acontecer ou não sabendo o que vai acontecer? Que vai acontecer. Que vai acontecer. E assim é com as crianças. Eles naturalmente já nascem querendo saber. Mas muitas vezes os pais o quê? Vão levando de qualquer jeito. Então a criança não sabe qual é a hora de calar, qual é a hora de falar, qual é a hora de comer, qual é a hora da tela, qual é a hora da não tela. Somos nós como pais que precisamos estabelecer esses limites. Sim. E olhar nos olhos das crianças, eu olho nos olhos da Tiffany e falo assim, filha, agora não. Mamãe, mas eu queria. Mas eu sou a sua mãe e eu estou falando que agora não. Ela, ok, mamãe. Se a senhora está dizendo tudo. Então trazer essa educação na hoje é muito feio. As crianças, eu vejo até mesmo dentro da igreja, em consultórios, em escolas, as crianças chegam e falam assim, ó, mas eu tô mandando. Meus filhos não são loucos de dizer uma coisa pra mim. Eu estou mandando. Não, querida, você não manda. Quem manda aqui sou eu, que sou a mamãe e o teu papai. Na minha, eu tenho 33, então meu pai e minha mãe era só assim, ó. Olha, eu ia chegar bem nesse assunto agora. Eu abri a geladeira da casa da minha avó, eu tinha 19 anos. Exatamente. Então, E com a autorização dela, eu cheguei. Eu fiquei 7 dias na casa da minha avó. Todos os 7 dias o café era fraco e ruim. No domingo de manhã cedo, eu fiquei em Foz por causa de um treinamento. Domingo de manhã eu falei, sábado, eu falei, vó, por que a senhora faz esse café desse jeito? Tão ruim e tão fraco. Como é que… Aí eu falei, café forte e doce. Aí ela falou assim, eu faço dessa maneira por causa do seu avô. Eu, tá tudo bem. No domingo de manhã, forte e doce. Quando eu tomei, eu falei, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha reclamado no primeiro dia. Mas assim, foi nessa semana que eu passei com ela, que eu abri a geladeira pra pegar tipo um leite. Então assim, na época era assim, tinha a mesa dos adultos e tinha a mesa das crianças, mas era a mesa das crianças com o olhar do pai em cima. Então esse negócio de comer, tinha hora, café. O meu menino diz lá na igreja, ele fala assim, ó, é porque a minha mãe, ela fuzila e ela penetra a gente com os olhos. É um olhar… Porque as pessoas da igreja perguntam, né, nossa, né, como que só os filhos da pastora conseguem ficar sentados no culto o tempo inteiro? Ele fala assim, é porque a minha mãe, ela fuzila a gente assim com os olhos, então é melhor a gente ficar sentado. Melhor porque, gente, né, vamos combinar.
eu creio. Eu já passei por essa fase e eu posso dizer pra você assim, que é desafiador, que é difícil, mas que é possível você levar crianças para a igreja e você não dar o celular na hora do culto. Sim. Isso é uma desonra até para os ministros que estão lá pregando a palavra. Agora, quantas mães que a gente vê estão na igreja, aquele tablet lá, aquela galinha pintadinha, cantando e tudo. Ai, porque senão eu não consigo assistir o culto. Gente, o que é isso? Sabe que desaforo é esse? Por quê? Porque a mãe, ela não quer ter paciência de levar um livrinho de pintar. Eu levava livrinho de pintar, eu levava estojinho de lápis, o livrinho. Geralmente, quando o pastor estava ministrando, eu ia desenhando a historinha. Então, depois, na metade do culto, quando eu já tinha mais ou menos desenhado, eu pegava e dizia assim, agora você vai pintar a história que o pastor tá. Então, assim, ó, quando a gente ora, Deus dá estratégias. Então não vai ser todas as vezes que as crianças vão querer ir também pra escolinha dominical, vão querer ir pra escolinha dominical, às vezes vão estar meio gripadinho, vão ficar no colinho e tá tudo bem. Mas hoje a gente vive o quê? Uma parte a qual as mães elas querem se anular de ter que dizer não. Dizer não cansa. Dizer não é desafiador? É. Mas lá na frente eu vou olhar pra trás e vou poder dizer assim, uau, valeu a pena. E tem uma coisa, outra também, você tá falando isso desse não e tudo. Você pegar pais cheios de culpa e precisam, né, com um emocional frágil, e ele precisa ser amado. Uau, exatamente. E aí ele não quer dizer não pra esse filho porque ele precisa ser amado. E aí ele não vai me amar. Gente, isso não existe. Você falou da tua geração. Nós sabemos como nós somos criados. Você acha, e eu deixo de amar minha mãe, dela ser referência e respeitar. E eu era do tempo que o couro comia. Apanhava de chicote de cavalo. Nossa! Eu sou daquele tipo que fui educada, ouvindo aquele tipo assim, enquanto estiver embaixo do meu teto é assim. Hoje você vai falar, a psicologia fala, nossa, você é uma ambição, não sei o quê. Enquanto estiver assim, vai ser do meu jeito e tudo mais. Gente, eu não tenho trauma nenhum. Eu amo a minha mãe, ela é uma referência de vida. Mas era uma pessoa forte, posicionada. Olha, agora esses pais carentes, então ele faz o quê? Ele enche o filho, ele tenta compensar a ausência, ele tenta comprar esse filho e ele não quer dizer não, porque essa criança vai dizer que não me ama. Gente, isso não é. Eu tenho visto essa questão de demonstração de amor. Por exemplo, assim, eu não sou tanto do abraço, e eu sou mais, às vezes, da palavra e do tempo com as pessoas. Palavras de afirmação e tempo de qualidade. Isso, tempo de qualidade. Então, o que seria? É passar um tempo... Tem um celular tocando, né? É despertador. Pode silenciar, não tem problema. É que se não desligar, ele vai ficar, né? Vai. Como é despertador. Ele tá... E também já é meio-dia, eu acho que se tu quiseres conduzir pra pergunta final. Sim, nós vamos. Mas olha como fluiu. Não precisou nem um recorte até agora. É o podcast mais fácil da história. Perdi a linha de raciocínio. Pergunta final, então. Direciona. Falando das educações dos filhos. Assunto. Perdi. Mas eu tinha algo muito, muito bom pra concluir. A gente tava falando sobre os nãos que são necessários, sobre os pais que precisam ser aceitos por causa do familiar, da necessidade de serem amados. Tava falando dos... Isso, Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, assim, eu falo em relação à minha mãe e ao meu pai. Por eles serem separados, então, assim, o tempo de qualidade com o meu pai. A gente sai muito pra, comer... Às vezes eu vou lá na casa do meu pai, aí tem café, chocolate. Café forte, doce. Exato. Então, assim, o meu pai, ele é o meu abridor de pote de palmito, de pepino, de conserva. Eu tô até numa... o seu esposo chegar a ele. Exatamente. Tô dele. Tô numa dificuldade, eu falo, pai, abre, ele vai lá e abre. Então, assim, o meu amor, ele é dessa maneira. É presente. Eu não consigo ver dessa maneira. Se eu tiver que ter um vínculo, por exemplo, com a Márcia, com a Mariana e com a Sheila, e eu ter que presentear vocês pra ter o tempo com vocês, assim, sabe? Por exemplo, independente, vamos tomar um café? Vou ter um tempo com vocês. Esse é o meu modo de transmitir o amor. E o abraço eu estou tentando ainda um pouco. Mas é assim esse mesmo. Contato, assim, é mais Esse com toque físico.
Exato. Mas isso aí entra em uma outra questão na minha vida. Mas ainda estou trabalhando. Estou melhorando. Mas é importante, é muito legal o momento que você está, Sueli, porque você tem clareza das coisas. É. E esse é o momento, sabe aquele ponto de inflexão? É o momento da mudança, porque você tem clareza. Em vários momentos você deixou isso claro. Né? E isso é maravilhoso, você está pronta. Nossa, entrega nos braços Glória de Deus, porque Deus. o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida e você é muito preciosa. E com tudo que você viveu e toda a sua bagagem, você está pronta. E você falou assim, várias vezes deu errado e eu recomecei, mas você estava debaixo de um princípio. Você honrou a sua mãe. A sua mãe falou com você, filho. Sabe, você obedeceu. Esse livro aqui da Dev, ele trabalha muito com os princípios da palavra de Deus. E a gente, quando a gente tá debaixo de um princípio, a gente recebe o que tá por trás daquele princípio. A palavra de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Os teus dias estão sendo prolongados aqui na terra, porque você aprendeu a honrar o seu pai e a sua mãe. Né? Então, assim, desfrute desse tempo de qualidade com a sua mãe, desfrute desse tempo de qualidade que você tem com o seu pai, porque é chegado um novo tempo e você foi forjada por Deus, você foi preparada para esse novo tempo. Então, assim, o seu esposo vai chegar, você vai organizar o seu lar e é chegado um novo tempo. Então, assim, esse tempo que você tá com a sua mãe ainda, desfruta desse tempo, porque depois a prioridade não vai ser mais ela, a prioridade vai ser o seu esposo, porque essa é a ordem natural. Sim. Então, assim, esses princípios que a palavra de Deus nos traz, né? Na palavra de Deus, a gente aprende que a gente deve corrigir, sim, aos nossos filhos, que é importante, é um princípio que tá na palavra. Então, assim, e aí eu volto para sua fala inicial de novo. Eu estudo. Quando eu não sei algo, eu estudo. E isso para mim é a chave para todas as coisas. Se eu não sei algo, eu vou buscar em Deus, eu vou buscar na palavra, eu vou buscar nos livros. E aí é por isso que a gente ama escrever livros. E aí eu vou fazer o meu jabá agora. Fica à vontade, fica à vontade. Esse aqui foi um outro livro que nós escrevemos. Esse aqui nós escrevemos juntas. Eu, a Márcia, a Fábia, a Ada, a Juliana e a Trina, que é a filha da Dev. A Dev já faleceu. E a Trina agora assumiu o ministério. Ela é a presidente da Home Experience Brasil, mundial. Né? E a gente escreveu esse livro, que é um livro para mentoras, para mulheres que já trabalham com a experiência do lar, que já têm essa experiência, que já têm essa vivência, e a gente traz esse guia aqui para ferramentar essas mulheres, né? Para ajudá-las a se desenvolver ainda mais. A gente fala sobre o que é ser uma mentora, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre a individualidade de cada uma. Então, assim, é um material muito rico. E de primeira mão, porque nós amamos você, tá? E vocês nos receberam aqui de uma forma muito carinhosa. Meninas, eu não resisto. Que eu já emocionei. Eu não resisto, eu vou anunciar o nome do nosso projeto. Ai, fique à Nós vontade. vamos publicar no um livro. Oh, Deus. Esse projeto nasceu ontem. O Senhor fez o meu coração arder enquanto a Márcia estava ministrando. E aí eu olhei nos olhos da Mariana e falei assim, Mariana, nós vamos publicar um livro, Curadas para Curar. Olha! E aí hoje eu levantei 5 horas da manhã e já montei o projeto editorial todo e já mandei para elas. Elas nem leram ainda, porque elas chegaram aqui e eu tava mandando no celular. E o projeto editorial tá pronto e nós vamos lançar esse livro em setembro, Curadas para Curar. Amém. Porque todas nós temos feridas, todas nós passamos por muitas dificuldades, E mas nesse nós livro somos será curadas. vocês três ou vocês Não, vão ter... a Fábio e a Ju também foram convidadas. Entendo. Serão 5 autoras. Mulheres que hoje estão curadas e a gente pode falar dessas coisas. Então, é lógico que a gente teria que conversar muito mais pra falar de algumas coisas Sim. pessoais da minha vida. Então, o podcast teria que inverter. Então, a próxima vez que nós voltarmos aqui para lançar o Vocês- nosso livro, vocês que vão fazer as perguntas. Nós vamos fazer as perguntas para você. Mas hoje eu já falo de uma maneira mais leve e mais tranquila em relação a algumas curas da minha vida. Sim. Então, ao longo de toda a minha vida, em 2014 eu fiz um revisão de vida. Fiquei 3 dias em um lugar, não queria ir, depois não quis mais sair de lá. Sei como é que é. Primeiro a gente bloqueia, fala, isso aí. E depois não queria vir embora. Mas a partir dali eu comecei a entender e eu comecei a mudar as coisas na minha vida. Então, de lá pra cá, eu perdoei muitas coisas. Bom. Pessoas. O perdão Então, é a chave. Influencial. né? Você abriu. E olha que essa frase estava aqui queimando no meu coração, né? Pro Senhor te dizer assim: você está pronta para perdoar aqueles que ainda ficaram para trás, Uau. Já estão. para acessar aquilo que ele tem de novo para te entregar. Sim, sim. Então, hoje eu falo bem abertamente sobre alguns assuntos pessoais que já aconteceram comigo. E tanto que a Ivonete Piccoli, que é minha mentora, eu trabalho bastante com ela isso.
a questão de poder falar e sem dor. Uhum. Porque o perdão é isso, é eu falar sobre o que aconteceu, as circunstâncias que passou na minha vida, mas de uma maneira mais leve. E aí, realmente, isso que você falou do livro, que você já tem nome, ano passado eu fui mentora num projeto aqui em Cascavel, durante 7 meses. E nesse projeto, num talk show, eu falei sobre algumas coisas da minha vida e ali foi aonde eu entendi. Então, assim, eu tenho em um dos meus projetos a intenção de fazer um livro. Uau. Falar dessa minha experiência de vida, das coisas que aconteceram e poder ajudar outras mulheres. Porque eu já ajudo hoje. tá aí. Hoje eu já consigo fazer isso. Uhum. Então é transcender, mostrar para que outras mulheres também possam passar, mesmo diante das situações, viver de uma maneira leve, tranquila e amorosa. Transbordar daquilo que você está cheia. Transbordar, exatamente. E isso é o que a gente fala quando as nossas dores têm um sentido. É um ato de reparação. Você usa tudo aquilo, e é que você falou, porque você já superou a autoridade sobre essa área. Sim, sim. E a identificação. Porque é diferente eu falar com alguém de uma dor que eu não vivi. A pessoa, eu posso ter todo o enredo, vou falar então como terapeuta, eu sei tratar de todas as dores. E eu tenho que fazer isso. Mas, digamos, fora o site psicanalítico, fora ali se eu for conversar com qualquer mulher, a diferença entre eu ter vivido aquilo, e você sabe qual é a dor. Você sabe exatamente o que ela tá passando. Então, é muito mais poderoso. É uma conexão muito ali, porque é a mesma coisa, se eu for falar com uma ferida de alguém, de uma mulher traída, de alguém que perdeu um filho, de alguém que tem dificuldade para ter filho, eu posso saber todo o enredo, mas a pessoa vai falar assim, mas você não sabe o que eu tô sentindo. E nessas áreas que você foi curada, que você sabe. Sim. Você entende, então você consegue acessar. E aí você vai dizer para ela que, ó, eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse caminho. Então vem, pega na minha mão, eu vou te levar. Eu já transpassei isso e eu posso te ajudar. Então é incrível. E é para isso que eu falei assim, é o ato da reparação. É onde tem sentido tudo que a gente viveu. Entende? Porque eu falo, Deus, ele é tão incrível que ele não desperdiça nada. Nem as nossas dores. Isso é verdade. E você já tem uma editora para publicar o seu livro? Editora Não. Saber Online. Não, já agora você já tem. Ah, já sim, tem. você já tem. Agora eu já tenho. Você já tem uma Nós estamos consultora te para te comunicando. para te ajudar a montar o seu projeto editorial, te ajudar a lançar o seu livro. Mulher, você publicar acordou o às seu 5 horas da livro. manhã e papapá. Mas é assim, eu falo, Sheila Furacão. A gente Ela é uma começa... fonte inesgotável de Jesus da terra. E ele Glória a faz Deus. download, assim, porque ela sai do ponto A, literalmente. Assim, ela pega o carro daqui, quando ela chegou lá no lugar, foi baixado, assim, já o projeto. Ela chega lá, senta, escreve, olha assim e fala, como assim, amiga? Eu só quero falar, para finalizar, e eu quero que você fale sobre os livros, como adquirir, Sim. aonde, qual que é a intenção dos livros também, como que as pessoas podem, as mulheres podem comprar, os homens podem comprar também para Sim, presentear claro. as esposas. E eles são os maiores beneficiados. Né? Porque melhora Só perguntar tudo. pros nossos Tudo. maridos. Exatamente, exatamente. Então, o livro Experiência do Lar é um livro incrível, é um manual para a vida da mulher, né? Então, ela encontra esse livro aqui na Amazon, em todas as plataformas, né, de livros, com certeza vai encontrar. Essa é uma edição muito especial, né? Ele já teve algumas edições e essa edição é muito especial. Então, a gente sugere com força que comprem esse livro, com certeza, né? E o nosso livro Mentora Eu é um livro para mentoras, né? E é um guia, na verdade, que ajuda realmente a ela alavancar as suas mentorias, a ela entender qual é o papel dela enquanto mentora. Sim. E como ela pode ajudar. Porque o que é ser uma mentora? É alguém que já passou pelo processo. É alguém que pega na mão e encurta o caminho da outra pessoa que vem atrás, porque ela conhece o caminho. Exato. E o meu livro, O Impacto da Obediência Imediata, que infelizmente não está aqui, mas é um livro que eu falo sobre isso. Quando você obedece a Deus imediatamente, o que acontece na sua vida? Você vive o extraordinário de Deus. E é esse extraordinário que eu tenho vivido na minha vida. Há 30 anos, eu saio do interior como uma retirante nordestina. Hoje eu sou uma doutora no Rio de Janeiro, uma empresária bem-sucedida para a honra e glória do Senhor, porque eu decidi obedecer a Deus imediatamente. E toda a renda desse livro, O Impacto da Obediência Imediata, é para a construção de uma escola na África. Nós vamos construir e nós vamos manter. Não só construir, mas nós vamos manter. E eu tenho o compromisso de ir 2 vezes ao ano à África para treinar professores, porque é a minha área. Né? Eu Qual trabalho... será a próxima ida
África. A minha próxima ida, esse ano ainda, no final do ano, pra gente escolher o terreno e iniciar a obra. Amém. E será em Moçambique. Amém. Essa primeira escola será em Moçambique, porque nós vamos fazer muitas outras. Porque Amém. a educação transforma o mundo, transformou a minha vida e vai transformar a vida de muitas pessoas. Então eu posso fazer um sorteio desses dois no nosso podcast? Esse aqui é da... Como que a gente adquire um desse? Ok, eu vou deixar com você um livro, O Impacto da Obediência Imediata, e mais um desse aqui para você sortear. Esse aqui eu não tenho aqui pra gente deixar com você, infelizmente eu não tenho. Esse é o da Fábio, que tá autografado pela Trina. Sim. Também a gente não tem pra gente deixar com você, mas os outros dois eu vou deixar com você para que você faça o sorteio pro pessoal. Mas como que eu faço, por exemplo, se a Fábio disponibilizar, como que eu compro esse daqui pra gente sortear? É no site. No site. Aí, no caso, a gente pode fazer uma foto, sortear, e aí... a gente envia. A gente envia. Tá tranquilo, pode ser. Ellen, só para eu encerrar, que eu queria falar da experiência do lar, porque nós falamos tantas coisas, né? Gente, nós amamos família. Nós amamos falar. E não é aquela coisa assim, porque a gente sempre teve, foi tudo perfeitinho. É pelo contrário. Foi porque Deus fez tantas coisas incríveis na nossa vida, assim, de trazer ajuste, de vir consertando tudo para hoje a gente desfrutar o que a gente desfruta, que a gente quer compartilhar. A gente quer que todo mundo possa viver isso. E a experiência do lar, né, a pessoa olha assim, muitas mulheres falam, você nunca ouviu falar a respeito? Não é uma coisinha assim, de a gente falar assim, não, é só para ser dona de casa. Não, ele é, como a Sheila falou, ele é um manual completo. Ela vai falar desde temperamentos, de resolver conflitos familiares, mas principalmente dos princípios, de honra, de você ser desafiada a ir além. A experiência da mesa, que é algo assim que é fundamental numa família, de resgatar a magia que acontece quando a família senta. Trata da mesa posta linda que a gente ama, mas é muito mais de curar, de reconciliar. Sabe, na mesa você resolve conflitos, você observa a sua família. E é justamente por isso que as famílias perderam o hábito, porque para desagregar. Então a mesa traz de volta aquela tradição antiga da gente lembrar da infância, lembrar de casa de vó e todo mundo à mesa, porque isso ela vai contar no livro. A primeira mesa foi feita por Deus, está lá no Velho Testamento. Sim. Então há algo divino através da mesa. Então a gente crê que realmente a mesa vai trazer transformação para qualquer família. E não tem como deixar de falar, né, Sheila? Nós fizemos um projeto na Mangueira, numa comunidade no Morro da Mangueira, no Rio, com mulheres simples. Também tá falando isso para não achar, não é só, gente, não se trata de coisas, não tem que ter uma casa enorme, uma mesa gigante, não. E elas foram tão impactadas que no dia seguinte elas colocaram fotos pra gente, assim, das mesas mais simples, mas família sentada. Uma, então, que a gente, assim, arrebentou com a gente, que ela não tinha mesa. Ela juntou 2 cadeiras e colocou a mesa do café da manhã. Porque ela entendeu o princípio. Ela entendeu o que estava ali por trás. Porque o pão da presença senta com a gente. Amém. E é isso que transforma. Então, assim, e é isso que Deus mudou nas nossas vidas e que transbordou. E é por isso que a gente ama esse ministério. E estamos aí, Brasil afora, mundo afora, onde o Senhor levar para poder multiplicar. Porque nós acreditamos realmente que essa transformação que Ele fez em nós é para todas as mulheres. É o que a gente fala, não tem classe social, não tem isso é para mim, isso não é. Não tem para separação, todas. não tem? É para todas. Quer falar mais alguma coisa, dona Mariana? Eu vou deixar um convite, então, para você que é de Cascavel, aqui do Paraná, para que você vá para Santa Catarina, conheça a nossa casa de retiros, que é a Casa Despertei, onde mensalmente a gente tem retiros e recebemos mulheres do Brasil e do mundo inteiro para desfrutarem de um tempo onde elas são conectadas com o Pai, onde ali verdadeiramente a gente busca a presença de Deus. Então, todos os meses a gente tem retiros específicos. Temos retiros do Experiência do Lar, do Despertei pro Lar, do Curadas para Curar. Temos do Em Mim, Através de Mim. Temos retiros de casais também, que chama-se Conecte-se. E também Chamados a Servir, que é um projeto onde é um retiro só para homens. Então, eu creio que você aqui de Cascavel brevemente vai estar lá em Santa Catarina, podendo conhecer isso e vivendo essa experiência extraordinária. Mas, pastora, para quem são esses retiros, né? Ele não é denominacional, é uma casa de retiros chamada Casa Despertei, onde a gente recebe todas as pessoas para terem esse tempo de comunhão com Deus e literalmente receberem renovo, né? Que as pessoas precisam de renovo, entender o seu verdadeiro propósito, e entender o seu verdadeiro chamado.
ter experiências com Deus. Então, se você está buscando isso, eu creio que este é o momento. Então, nos busque aí nas redes sociais e vai ser uma honra receber vocês lá. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, por vocês terem aceito o convite. É um domingo, gente, de sol, e as meninas vieram aqui. Então, mais uma vez, em nome da nossa equipe Casca City Podcast, Anderson, Daiane, Laura, Aline e eu, nós agradecemos, ok? Aos nossos parceiros, se inscreva aí no nosso canal. Você tem interesse também em aparecer aqui, em apoiar o nosso projeto, entre em contato também. Aline Bonfante da Insight B, Renato da Helva Móveis Planejado, Anderson, Suelen e Daiane. Então essa é a nossa equipe, os nossos patrocinadores e parceiros. As meninas, pelos livros também, nós vamos organizar aqui para ver a disponibilidade, para vocês poderem comprar também. Mas nós vamos sortear 3 livros, ok? Então sigam as redes sociais para vocês acompanharem a gente e saberem sobre tudo isso. Muito obrigada. Vocês tenham um lindo dia e até o nosso encontro noturno. Sim! E hoje nós vamos nos encontrar na Igreja Batista Monte Sinai, do pastor Robert e da pastora Juliana. E eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. E você falou das redes, também nos sigam. Falam. Márcia Trigo Terapeuta, falo para mulheres, relacionamentos, restauração de casamento. Siga lá, me chama se você precisar de ajuda. E @Mariana Boetcher, eu vou deixar aqui pra vocês, escrito, porque é difícil, então tira um print e nos siga aí. Tenho certeza que você vai ser muito edificada. Aí. E eu sou Sheila Arantes, @sheilarantes.oficial. E lá eu converso com você sobre as transformações que a educação traz para sua vida. Eu te ensino a estudar sozinho e ter sucesso. Eu te ensino a fazer planejamentos e eu te ensino a organizar todos os seus pensamentos, as suas experiências, publicar um livro e se tornar uma best-seller. Olha só, parabéns! Até mais! Beijo! Beijo!